Bem, o terremoto na Turquia e na Síria já deixou quase 24 mil mortos. O nosso correspondente Luca Bassani está ao vivo conosco agora, traz os detalhes. Luca, bom dia para você. Qual região que você está hoje? Bom dia, Kalina, a todos que nos acompanham. Eu estou na região de Hatay, uma das 3 mais afetadas. Vocês podem ver aqui atrás de mim a destruição das casas, até vou sair um pouco da frente, vocês conseguem ver um prédio que foi completamente abaixo. É uma situação que se repete em toda a cidade, há uma poeira muito espessa dos escombros, afinal, aqui na frente dessa rua também, um prédio de provavelmente 8 a 10 andares caiu. Nas próximas entradas ao longo do jornal vou mostrar para todos vocês, e é considerada provavelmente uma das maiores tragédias que nós temos aqui na Turquia, causada por um terremoto. Lembrando que ele já se iguala em magnitude ao maior terremoto da história do país, em 1939, que também foi 7,8 graus na escala Richter. Naquela ocasião, 32 mil pessoas morreram. Até agora, 24 mil mortos. Mas considerando que temos ainda dezenas de milhares de pessoas desaparecidas e embaixo dos escombros, provavelmente o número seja superado, já que a quantidade de pessoas que ainda estão desaparecidas é uma grande preocupação. Aqui na cidade que eu estou, inclusive, em Iskenderun, houve o problema do porto pegar fogo por conta do terremoto, fez com que contêineres com fertilizantes, com gasolina caíssem e se transformassem em um barril de pólvora verdadeiro, algo que dificulta muito todo o processo de reestabelecimento de todas as funções da cidade. Afinal, pelo porto poderiam chegar ajudas, mantimentos, e agora isso é impossível. A gente vê essas imagens aéreas em que essas cidades turcas, que são muito densamente povoadas, teriam prédios lado a lado, mas essa área descampada significa que grande parte daqueles edifícios de 8, 10, 15 andares vieram completamente ao chão, e num cálculo bastante macabro, se assim posso dizer, considerando que temos cerca de 7 mil edifícios que foram completamente ao chão, que se 5 a 10 pessoas morreram por edifício, o que é um cálculo até realista, estaríamos falando de 35 a 70 mil mortos, ou seja, uma tragédia absurda, a perda humana e todo o drama que vive esse país já no meio de uma crise econômica para tentar se reerguer. Nós sabemos que daqui 3 meses, exatamente no dia 14 de maio, estão planejadas as eleições presidenciais, e isso com certeza terá influência. Afinal, os turcos estão muito insatisfeitos com toda a resposta lenta que o governo tem dado neste momento. Em algumas regiões, as forças do governo demoraram 24, 48 horas para chegar, o que nós sabemos que dificulta muito, já que cada minuto conta para que possamos achar mais pessoas sobrevivendo. E, ao mesmo tempo, aqui onde eu estou, não muito distante da fronteira com a Síria, cerca aí de 50 quilômetros com a fronteira com a Síria, a situação é ainda mais dramática, porque o país, além dessa tragédia, vive também a guerra civil, que não acabou. Milhares de refugiados, pessoas desabrigadas já pelas bombas, agora também se tornam desabrigadas por conta do terremoto. Inclusive, um cálculo das Nações Unidas fala que cerca de 5,3 milhões de pessoas na Síria ficarão desabrigadas por conta do terremoto. E a Síria é um país de apenas 22 milhões de pessoas, portanto, 1/4 da população ficaria totalmente desabrigada, uma situação extremamente dramática. Nós vemos a ajuda humanitária tentando fazer o seu caminho aqui para a Turquia e para a Síria, mas as estradas muito cheias, os aeroportos fechados, as sanções econômicas, no caso da Síria, complicam bastante. Então, é uma situação assim muito difícil, muito triste, até mesmo para nós do jornalismo, que estamos aqui como observadores, como mensageiros. É difícil não se emocionar vendo uma situação como essa. Sem dúvida, né, Luca? Você tem ressaltado que, com o passar das horas, a situação se complica, mas resgates emocionantes estão acontecendo. Por exemplo, um jovem, 94 horas depois, ele conseguiu ser resgatado com vida, confessou ali, bebi urina para sobreviver. Então, toda essa situação ainda, o país vivendo, claro, a esperança das famílias, né, Luca? Há esperança, porque nós sabemos que em várias ocasiões, quando terremotos acontecem, casos milagrosos também são observados. O que os médicos, aqueles profissionais socorristas falam, que o horário limite para se ter esperança de encontrar muitas pessoas com vida são 72 horas, 3 dias, afinal é possível passar essa quantidade de horas sem água e também em uma localidade muito difícil. Depois disso vai se tornando cada vez
mais remota a possibilidade de encontrar pessoas com vidas, principalmente porque aqui estamos no inverno. Em algumas regiões afetadas pelo terremoto, nós temos temperaturas negativas durante a noite. Então, o processo de resgate é difícil, não só para manter as pessoas com vida, mas também para aqueles voluntários, aqueles médicos que estão do lado de fora por horas trabalhando em temperaturas congelantes. Algo bonito, apesar de toda essa destruição, foi observado, a ajuda internacional. Principalmente aqui da Turquia, dezenas de países mandaram mantimentos, mandaram ajuda financeira e também ajuda humana, profissionais, bombeiros, médicos, socorristas que estão especializados nesse tipo de resgate chegaram aqui, até mesmo de países que têm problemas políticos com a Turquia, a Grécia, a Armênia, países que têm relações diplomáticas muito tensas ou até mesmo não têm relações diplomáticas oficialmente com a Turquia, como é o caso da Armênia, mandaram equipes de resgate e têm sido também louvados por esse ato de nobreza, de deixar essas diferenças de lado e tentar salvar o maior número de pessoas, isso que é o fundamental. Mas o trabalho é muito difícil, porque se nós pensarmos que são milhares de prédios que estão condenados, até mesmo aqueles que conseguiram aguentar os 2 terremotos, que se mantiveram inteiros, eles deverão ser demolidos nas próximas semanas, porque tem fissuras, rachaduras, estão condenados do aspecto da engenharia, condenados por não terem segurança. Então, essas pessoas, e são milhões de pessoas, deverão buscar outra cidade para viver, porque é muito difícil imaginar que um governo que vive uma crise econômica como vive a Turquia vai conseguir reconstruir toda essas cidades do dia para a noite. Então é uma situação dramática também para aqueles que sobreviveram, de conseguir reestabelecer suas vidas, como se paga, por mais que haja seguros em algumas cidades, como se reconstrói uma cidade inteira? Essa é a pergunta, porque a cidade de Kahramanmaraş, onde aconteceu o epicentro, 2/3 da cidade foi completamente ao chão. Ou seja, como você vai fazer para reconstruir quase 70% de uma cidade? É muito difícil e a perspectiva é muito negativa. Apesar desses casos milagrosos, essas histórias bonitas que a gente vê, infelizmente agora os processos de resgate, aqueles que trabalham nos escombros, têm retirado mais pessoas mortas do que pessoas com vida. E isso é um dado triste, mas é a realidade de uma tragédia como essa, dessa magnitude também. Luca, você falou sobre a ajuda internacional, né, a solidariedade de outros países, inclusive países que não têm uma relação amigável, por exemplo, com a Turquia, como a Grécia, de enviarem, né, suprimentos, enviarem equipes de resgate. Como é que estão as estruturas, os hospitais que estão recebendo esses feridos ou que estão recebendo essas pessoas que ficaram sem as suas moradias? A situação da Síria é ainda um pouco pior, né, porque a Síria é um pouco mais fechada em relação a essa política externa. Apesar de não ter o número de mortos da Turquia, a situação lá também é ruim. É bem ruim. Primeiramente, respondendo a sua pergunta sobre os hospitais, a gente vê que muitas das cidades que foram inicialmente afetadas pelos 2 terremotos tiveram também os hospitais comprometidos. Apesar de muitos deles terem resistido os terremotos, eles não são ambientes seguros para que se possa tratar dos doentes. Então, muitos deles estão indo para hospitais de campanha improvisados que estão sendo feitos aqui, ou também sendo levados através da via terrestre ou aviões militares e também comerciais até as cidades mais próximas, Adana ou até mesmo Antalya, cidades que ficam na porção mais ao oeste da Turquia, que são seguras e não estão com todo o sistema de saúde lotado, como é o caso daqui. Essa ajuda internacional ela tem chegado e ela atua nas mais diversas localidades. A gente vê que, inclusive, eu passei já perto de um dos campos dos refugiados, dos desabrigados, melhor dizendo. Nas próximas entradas, essas imagens já vão chegar, porque eu também demorei muitas horas para conseguir chegar nessa cidade onde eu estou, mas os médicos ou vão para esses hospitais de campanha ou ajudam diretamente nos grandes hospitais regionais ou até mesmo nesses campos onde estão os desabrigados para fazer o atendimento inicial, porque uma pessoa que foi resgatada dos escombros ficou com a possibilidade de ter desidratação por conta exatamente de não ter água, hipotermia por conta do frio e também a possibilidade de hemorragias internas, afinal ficou embaixo de escombros muito pesados, não se sabe o que acontece, por mais que muitas pessoas saiam bem, saiam felizes, o que se passa dentro do corpo eles só conseguem saber com os devidos raios-x, com os devidos exames de traumas, né, que podem ter acontecido. Então é uma situação muito difícil, a ajuda tem chegado, mas o caminho da imprensa para vir até essas regiões é difícil, assim como é também para os socorristas. Então a indignação
da população turca, pelo que eu consigo ver, é que também o governo não facilitou tanto o acesso da ajuda internacional a esses lugares como deveria ter feito. Afinal, essa é a prioridade, fazer com que aquelas pessoas que querem ajudar, os voluntários, cheguem e possam fazer a diferença, salvar o maior número de pessoas, por mais difícil que isso possa parecer inicialmente. Até nessa linha, né, eu imagino, você já falava dessa dificuldade, como é que você conseguiu chegar aí? O que você viu ao longo desse caminho? As pessoas que sobreviveram, a situação hoje agora das lojas, os supermercados, aí a busca até para a tentativa da manutenção aí da vida e também a busca, o socorro que está acontecendo. Queria que você falasse um pouco também desses caminhos que estão obstruídos, que dificultam cada vez mais também a chegada da ajuda, alimentos e também para quem conseguiu sobreviver. Olha, Marcelo, eu vou usar o meu exemplo para tentar fazer com que os nossos ouvintes, nossos telespectadores consigam entender. Eu vim da Alemanha para Antalya. Afinal, aqui na região mais afetada, há 2 aeroportos grandes, Adana e Gaziantep, ambos fechados nas primeiras 48 horas do ocorrido por conta de problemas na pista de pouso, problemas na própria estrutura do aeroporto, pessoas querendo fugir da região, portanto não havia voos, ou os que estavam acontecendo, muitos acabaram sendo cancelados no final. Então cheguei em Antalya, que é cerca de 700 quilômetros daqui, depois de 2 dias de ônibus, consegui chegar em Adana, e a partir de Adana, que é uma cidade um pouco mais segura para estabelecer as minhas coisas, poder dormir, ter eletricidade para carregar todo o nosso equipamento, eu cada dia vou para uma localidade diferente para ver os diferentes focos de destruição. Aquilo que eu pude observar durante todo esse caminho é que há vários voluntários já atuando cerca de 300, 400 quilômetros do epicentro, porque as pessoas estão chegando lá, pessoas que saíram sem nada, com a roupa do corpo, levando seus familiares, pegando o primeiro ônibus que vinham na frente para chegar na porção oeste do país, e também provavelmente em regiões onde há familiares. Aqui a Turquia é um país de mais de 80 milhões de pessoas, tem pessoas que têm familiares em todo o país, o que facilita você ter algum conhecido, mas aquelas que não têm essa possibilidade vão para lobbies de hotéis. O caso do meu hotel é um exemplo disso. Apesar dos quartos estarem todos ocupados, o lobby também está ocupado por famílias ricas e pobres que não têm para onde ir e tiveram a solidariedade do dono do hotel de poder permanecer lá, poder ficar num lugar mais quente e ter acesso à comida, à água, assim, sempre sem nenhum problema. Já algumas outras vão para aquelas barracas, essas que estão sendo construídas para as pessoas desabrigadas em várias áreas descampadas, se assim posso dizer, mas a dificuldade é que elas não protegem as pessoas do frio. Então é uma situação muito difícil, muitas doações estão sendo feitas, mas elas não conseguem chegar a tempo, tanto de cobertores, de roupas, de frio, de mantimentos, alimentos, água, remédios. Então, hoje a gente vê por parte das estradas, que são até que bem conservadas aqui na Turquia, parte dessas estradas totalmente destruídas dificultam o acesso dos caminhões, dos voluntários, e os aeroportos e o porto aqui da cidade, estando sem possibilidade de funcionar, dificultam com que essa ajuda chegue da maneira mais rápida possível. E eu ressalto que cada minuto conta. Infelizmente, agora já passamos de 100 horas, 130 horas do ocorrido. Muito provavelmente as pessoas que forem resgatadas com vida serão verdadeiros milagres, serão pessoas que para sempre vão se lembrar do ato heróico de todos aqueles que estão aqui para ajudar, os voluntários, os paramédicos, e também um ato talvez divino por terem resistido tanto tempo nessas condições. Mas o problema que eu vejo agora é a perspectiva de reconstrução e o problema que eles terão para demolir todos esses prédios condenados e colocar as pessoas, as milhões de pessoas que vão ficar sem casa, em algum lugar para morar, para poder restabelecer sua vida, seu emprego, suas famílias. Então, essa questão das próximas semanas, dos próximos meses, me preocupa bastante à medida que os novos corpos vão sendo, novos cadáveres vão sendo contabilizados. Infelizmente, esse número provavelmente ultrapasse a marca histórica de 32 mil mortos, que é a maior tragédia que já aconteceu por um terremoto aqui na Turquia. Luca, para a gente finalizar esse bate-papo, depois a gente volta a te chamar, que você vai para outro ponto aí da cidade. Existe, né? A gente sabe que a Turquia está numa região historicamente bastante atingida por tremores. Existe receio de que novos aconteçam? Existe sim, afinal aqui a gente está
para explicar aqueles que gostam um pouco mais de geografia, na placa da Anatólia, que fica em uma região onde muitas placas tectônicas se encontram, a placa da Eurásia, a placa da Arábia, a placa africana. Então, é exatamente por isso que há vários tremores. Aqui, historicamente, já aconteceu isso em várias ocasiões. Inclusive, o último forte que aconteceu em 1999 matou 17 mil pessoas. Naquela ocasião, inclusive, eles mudaram a legislação para fazer com que os prédios, toda a estrutura urbanística das cidades fosse à prova de sismos, mas isso, pelo que a gente pode observar, não foi seguido, não houve a possibilidade de que muitos desses prédios fossem construídos ou reforçados da maneira correta. Aquilo que a gente vê é que tem um aplicativo de terremotos, o qual eu acompanho todos os dias. Há tremores secundários acontecendo todas as horas aqui, na faixa de 2, 3, 4 graus, esses que são praticamente imperceptíveis, mas também em algumas regiões tremores já na faixa de 5 graus. E essa é a preocupação, esses tremores que estão próximos de 5, de 6, para prédios que já estão inclinados, já estão com fissura, pode ser a gota d'água para que eles venham ao chão. Portanto, é necessário a evacuação dessas cidades, dessas casas, e por mais que aparentemente não haja nenhum problema do aspecto da engenharia, do aspecto da estrutura dos prédios, pode sim haver problemas caso esses tremores secundários cheguem mais próximo dos 5 graus, dos 6 graus, que é o que os geólogos, os sismólogos falam. Então, eu estou sempre acompanhando esse aplicativo. Há também um alerta que ele libera no seu telefone caso haja um terremoto acima de 4,5, 5 graus na região onde eu estou. Mas, infelizmente, para os prédios, para todas essas questões da arquitetura da cidade, não há muita esperança, porque nós sabemos que terremotos voltarão a acontecer, e se os prédios que estão condenados não forem demolidos agora e reconstruídos da maneira correta, provavelmente as pessoas que lá morarem vão ser vítimas de novos terremotos que acontecem aqui por conta da própria natureza, da própria geografia local. Tá certo, Luca Bassani. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a te chamar com outras informações.